Pai, nós vamos ler a palavra do Senhor neste momento. E nós sabemos que há alguém que não quer que nós entendamos a Tua palavra. O inferno se levanta contra nós. O inferno, Pai, atrapalha o entendimento quando nós vamos falar da Tua palavra. Mas em nome de Jesus nós queremos pedir ao Senhor nesta hora que o Senhor repreenda todo o mal. Tudo aquilo que possa tirar a nossa atenção, tudo aquilo que possa tirar a nossa alegria, tudo aquilo que possa tirar o nosso desejo de nos alimentar, Pai, seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Pai, o Senhor está no controle de tudo, Pai. O Senhor sabe de tudo e de todas as coisas. Toma minha vida em Tuas mãos, usa-me agora simplesmente como um canal nas mãos do Senhor. E fala, Senhor, aos nossos corações, que o Senhor ministre as nossas vidas. É que entrou, Pai, essas pessoas que vieram, é com elas que o Senhor quer falar. Então seja exaltado o nome do Senhor, Pai. Tudo vem de Ti, Senhor, e tudo é para Ti. Entregamos tudo nas Tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do verso 28. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de Ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo, o nosso Senhor. Amém? Aí então, irmãos, como nós temos que olhando para esse texto, e aí eu queria que o Diego colocasse a primeira placa, A15. Essa placa aí, vocês vão ver que ela é diferente da R1. Essa placa A15, ela é uma placa de advertência. O que isso significa? Toda vez que tem algo que vai nos advertir, é porque à frente tem um perigo. Certo? Tudo é assim. Aí quando a gente olha para a legislação, para o Código de Trânsito Brasileiro, dentro da legislação de trânsito, você vai ver que tem as infrações. E cada infração, ela tem um valor e uma pontuação. E isso, dependendo de quantitativos de multas que a pessoa leva, ela tem a sua carteira suspensa. E se ela for pega dirigindo com a carteira suspensa, ela tem uma penalidade de cassação. Ah, quantos pontos? 20 pontos. Ok, mas se ela tomar uma multa, e se ela for pega embriagada, alcoolizada, uma é suficiente para dar a suspensão. Por que eu estou falando isso? Já que nós temos que fazer alusão a essas placas, então
A legislação de trânsito, ela traz para nós, você que já tem a sua carteira de habilitação, várias advertências para que você não seja multado e, em sendo multado, venha ter penalidades e até mesmo de cassação. Então, essa placa A15 que está aí na tela, ela é uma placa de advertência e alerta o condutor para a existência de uma parada obrigatória. Essa placa aí, ela é uma placa de regulamentação e obriga o condutor a deter o veículo quando ele chegar em um local que está proibido ele entrar numa via. Quando nós olhamos para essas duas placas, você vai ver então que essa de advertência, ela vai vir antes da de regulamentação, para que você não tenha nenhuma. Quando a gente fala em regulamentação, o que é regulamentar? O que é regulamentar? Aí quando você olha assim, o Código de Trânsito Brasileiro, ele é regulamentado. E dentro do contexto espiritual, que é o que nós estamos aqui para falar, daquilo que realmente nós precisamos fazer, para a gente depois entrar dentro do texto que nós lemos, regulamentar. Quem conhece Elísio aqui, lembra do Elísio? Levanta a mão aí, tem poucos aqui eu acho. Eles usavam muito o termo etimologicamente falando. Etimologicamente falando, regulamentar é regulamento mais ar. Então, não passa disso. O que significa regulamentar? A etimologia, a origem da palavra é regulamento. Então, tudo que é regulamento, irmãos, todos os regulamentos, em todos os lugares tem regulamento. Na sua casa tem regulamento, na escola tem regulamentos, na sua cidade tem regulamentos, dentro da igreja tem regulamentos, e dentro da palavra do Senhor tem N regulamentos. Aí, a gente vai para a palavra de Deus e começa a fazer uma sondagem com base nisso. E como o tema que nós colocamos para hoje, esse tema que é obedecer à regularização, o que nós temos que obedecer dentro do contexto da palavra de Deus? O que já está regulamentado por Deus na sua palavra? Quando você olha para a palavra de Deus, e esse texto que nós lemos, o que está regulamentado a seu respeito? Nós temos estudado o livro de Gênesis, e muitos não têm estudado o livro de Gênesis porque não vêm aos cultos às quartas-feiras. Mas olha que legal, eu parei para analisar com relação a essa questão de regulamentar, que é regular, que é você está de fato autorizado a fazer. Eu estava analisando como que Deus regulamentou na vida de alguns servos dele. Desde o princípio. E eu vou destacar alguns para que a gente possa entender, porque já que nós estamos no mês da juventude, no final eu quero que você entenda o seguinte: o que é que Deus está regulamentando para a sua vida? Com base no texto que nós lemos. Qual o plano que Deus traçou para você? Qual o propósito de Deus que está traçado para a sua vida? Se você já conseguiu detectar isso. Vamos lá. Começando na palavra de Deus, nós chegamos aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, mas a gente consegue ver a partir de Jacó, Deus começando a traçar toda uma história para o seu povo, para uma genealogia de Jesus, para a chegada daquele prometido que veio para nos trazer a vida eterna. E aí Deus começa, a partir da vida de Jacó, a fazer toda uma obra. De Jacó nasceram 12 filhos. E aí Deus então resolve usar um. Quem foi um que Deus usou? Estudamos agora, recentemente. José. Como que Deus traçou a vida de José? Vocês lembram? Quando José teve aquele sonho, e naquele sonho ele disse que o sol, a lua, e depois o outro sonho das estrelas que estariam se curvando, se dobrando a ele.
E aí, toda aquela situação gerou um desconforto na sua casa. E o que aconteceu com José? Mas antes de ser vendido, ele foi jogado em um poço, foi-lhe tirada a capa, foi feito muitas coisas com ele antes dele ser jogado naquele poço. Mas, olha que interessante, quando Deus tem uma história traçada na vida de alguém, Deus usa várias circunstâncias para que aquilo que Ele traçou aconteça. E olha que interessante, José passou por tudo aquilo, foi colocado naquele poço. Com quantos anos José estava mesmo? Quantos? Ah, legal. Então José era o quê? Um velho? José era o quê? Um adolescente. E aí nós podemos pensar assim: cadê a autoridade dos adolescentes? Será que Deus não usa mais adolescentes hoje? Começo aqui já a deixar alguma coisa para você pensar, porque você às vezes pode pensar assim: eu sou um adolescente de apenas 14 anos, o que eu poderia fazer para a obra de Deus? De onde vem a autoridade? Porque se você pensar assim, com 14 anos eu não posso fazer, realmente você não vai fazer. Eu preguei uma quarta-feira aqui sobre desânimo espiritual, e Billy Graham disse uma frase muito forte, quando ele disse que Deus não vai usar homens e mulheres desanimados. Não vai. Deus não vai usar ninguém desanimado, porque uma pessoa desanimada, ela não produz. E nós olhamos para os nossos adolescentes, olhamos para os nossos jovens, e eu consigo enxergar nos jovens e nos adolescentes potencial, mas eu fico preocupado, porque parece que às vezes os adolescentes, os jovens, eles não conseguem enxergar neles esse potencial. Isso é ruim, porque você vai acabar não deixando Deus... mas Belote, então como que funciona isso? E se Deus quiser te usar? E se Deus tiver traçado algo para a sua vida? Vocês acham que José já tinha planejado aquilo para ele? A partir daquele sonho, você acha que José não tremeu na base? Você acha que José não começou a fazer algumas perguntas? E você acha que quando José foi colocado naquele poço, e foi tirado daquele poço e vendido, até chegar no Egito, você não consegue entender quantas coisas passaram na mente daquele adolescente? Mas uma coisa ele tinha convicção, ele sabia que ele estava nas mãos de Deus. Você está nas mãos de Deus? Quais são os planos que Deus tem traçado para você? E aí então, José chegou até o Egito. E ali nós vimos toda a história de José, quando chegou ao Egito. Qual era o plano de Deus em levar José lá para o Egito? Foi aonde que o povo hebreu cresceu tanto? Foi aonde? Lá no Egito. Mas aí, diante de tudo que José passou, José deixou um legado, mas José morreu. E aí então, depois que José morreu, um novo faraó vem administrar o Egito. E aí o que acontece? O povo hebreu começa a pagar um preço. Eles são escravizados. Aí Deus faz o quê? Qual era agora o plano de Deus? Libertar o seu povo. Aí, olha que legal. Quem é que Deus resolve agora usar para libertar o seu povo? Vocês se lembram que quando foi que Deus ouviu o clamor do povo? Quando o povo entendeu que realmente estava difícil ali no Egito. Aí o povo começa a clamar. Aí Deus então levanta alguém. Quem foi que Deus levantou? Aonde que Moisés cresceu? Vocês conhecem e lembram da história de Moisés? Quando Moisés nasceu, nasceram várias crianças. E aí, o que é que foi ordenado? Todos os primogênitos teriam que ser? Por que Moisés não foi morto? Justo, Miriam. Moisés não foi morto, porque Deus havia traçado um plano para Moisés.
Moisés seria aquele que Deus usaria para libertar o seu povo do Egito. Mas olha o que aconteceu. Moisés teve que ser colocado em um cesto, jogado em um rio. Esse rio levou Moisés até quem? A filha do faraó, que pediu às suas amas para pegar aquele cesto. Quando ela viu aquela criança, ela fez o quê? O adotou. Em o adotar, o que ela faz? Precisa de alguém para amamentá-lo. E aí Miriam, né? Miriam estava lá espertona pra caramba. Deus já usando Miriam, corre lá e fala: mamãe, corre aqui, que você vai ter um trabalho agora. E quem é que amamenta Moisés? A sua própria mãe, uma hebreia. E Deus cuidando de Moisés em todo esse tempo, por quê? Porque Deus já vendo lá na frente, Deus já tendo toda na sua onisciência, todo um plano traçado, Deus vai então e faz com que Moisés cresça ali. Mas depois Moisés sai dali, mata um egípcio, e Moisés agora casa. E aí o que acontece? O povo clama. E aí Deus faz o quê? Vou buscar Moisés, agora é a hora. Agora é a hora de eu enviá-lo ao Egito para que liberte o meu povo do Egito. E Moisés a princípio quis ir. Relutou, mas Deus tinha traçado um plano para ele. E Deus o enviou ao Egito. O povo saiu do Egito, irmãos? Saiu. O povo saiu, o povo andou pelo deserto, muito porque, vocês conhecem a história, desobedeceu a Deus e ficou rolando. Mas não para aí. Depois de tudo isso, de Moisés, vieram outros, até chegar àquele que deu a vida por mim e por você. Foi fácil o nascimento de Jesus, irmãos? Foi nada. Olha, Jesus, Deus olhou para a terra e olhou uma mulher, e já tinha traçado um plano para aquela mulher, e ele então escolhe aquela mulher chamada Maria. Tantas outras moças tinham naquele tempo, naquele lugar, mas Deus já tinha o olho para Maria. Era o plano para ela, ela tinha que ser a escolhida para ser a mãe de Jesus. Aí Jesus nasce. Para nascer foi uma luta, porque não tinha lugar nos hotéis, não tinha. Nasceu lá numa manjedoura. E quando ele nasceu, aí começaram as guerras para que ele também fosse morto. E por que Jesus não foi morto quando criança? Porque tinha um plano traçado por Deus para que ele crescesse, anunciasse o reino, morresse e ressuscitasse. Se não tivesse traçado esse plano para Jesus, ele teria morrido ainda quando criança, certo? Por que você não morreu até hoje? Porque alguma coisa Deus tem traçado para a sua vida, querido. Mas olha que junto com Jesus, numa diferença de 6 meses, nasceu um outro homem, chamado João Batista, que Deus também tinha traçado um plano para ele. E João nasceu, para que João nasceu? Para ser o quê? O precursor de Jesus, para anunciar a vinda daquele que traria a salvação a todos os homens, a todos aqueles que crescem. E aí, irmãos, nós entendemos que assim como João Batista, também tivemos Paulo, que tem uma história linda, mas nós temos tantas histórias na Bíblia de jovens, de homens velhos como Abraão, de pessoas que fizeram história, estão registradas na palavra do Senhor. E eu quero perguntar para você nesta hora, em nome de Jesus, qual o plano que você percebe que Deus está traçando para a sua vida? Qual o plano que Deus está mostrando para você que Ele quer realizar na sua vida? Eu sei na minha, eu sei, e tenho convicção do que é que Deus tem traçado para a minha vida. Aí, você, como jovem, como adolescente, qual é a história que Deus quer escrever a seu respeito? Vamos voltar ao texto que nós lemos no começo.
Olha o que ele está dizendo aqui. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. A primeira pergunta, então, que você tem que fazer para você: você ama Deus? Porque, olha, todos esses homens que nós citamos, eles só cumpriram o plano de Deus porque eles amavam a Deus. A Bíblia é clara em dizer que José amava a Deus. Mas a Bíblia também é clara em dizer que José era amado do pai. Assim como José era amado do seu pai, do pai biológico, Deus também o amava. Jesus, quando entrou nas águas para ser batizado, qual foi a voz que saiu dos céus? Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Essa é a voz que Deus quer anunciar a seu respeito. Charles, você outro dia disse para mim que você entende que Deus tem um plano para ter te trazido aqui para João Neiva. Sair lá do Rio de Janeiro, morar lá naquele lugar lindo, do interior. Eu acho lindo lá, mas é longe. Mas ontem, cara, eu entendi. Quando eu vi aquele monte de criança, de adolescente e de jovem que tem naquele lugar. Sabe, eu consegui entender que tem algo para Deus te usar ali naquele lugar, você e Edilane, e o Dom também. E a igreja, porque você faz parte da igreja hoje. E nós precisamos entender que nós podemos saquear o inferno naquele lugar. Eu creio nisso, você crê? Sabe por quê, irmãos? Sabe como é que o reino de Deus cresce? Quando o reino do inferno diminui. O reino de Deus só cresce quando o reino do inferno diminui. É a matemática. E para que o reino de Deus cresça, eu e você precisamos entrar no reino do inferno e saquear os bens. Aí você pode pensar assim, mas é muita ousadia sua, Bela, de falar isso. Claro que é. Porque em nome de Jesus, nós somos mais do que vencedores. Nós lemos isso. E essa palavra, irmãos, não é para você ficar usando assim, não. Você é mais do que vencedora. Você também é mais. Não. É muito fácil você falar isso para as pessoas. Mas quando você vai para a palavra, você tem que entender o que é que Paulo estava dizendo quando ele disse, somos mais do que vencedores. Tem todo um contexto. E aí então no versículo de número 28, ele fala, sabemos que Deus age em todas as coisas. Tem algumas traduções que dizem assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós cantamos um louvor aqui, esse último louvor, e nós vamos cantá-lo de novo. Em João 14, 21 diz o quê? Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Nós temos ouvido isso todos os cultos aqui na casa do Senhor através do pastor, irmãos. Sabe, quando nós amamos a Deus, respeitamos a Deus, fazemos a sua vontade, isso é um sinal de que nós amamos a Deus. Se eu digo para minha esposa que eu a amo e faço tudo o que aborrece a ela, isso não é amor. Então quando eu falo para Deus, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. Aí Deus olha para o seu mentiroso. Tudo que você faz diz o contrário, que você me ama. Isso é mentira. Agora, só você e Deus, querido, pode definir isso. Eu não posso te julgar. Você pode se auto-julgar. Você pode fazer uma introspectiva a seu respeito, uma avaliação a seu respeito e dizer, será que eu tenho amado ao meu Senhor? Será que de fato eu posso dizer para as pessoas que eu amo um Deus que me amou primeiro? Porque essa é uma realidade que eu e você precisamos ter cravada no nosso peito. Eu nesses últimos tempos, irmãos, tenho feito várias avaliações na minha vida. Muitas. Porque algo que mexe comigo é quando eu consigo entender o que foi que o Senhor fez para me dar a salvação. Sabe, porque eu não merecia. Temos estudado todos os domingos e agora, hoje pela manhã, estudamos sobre a identidade que nós tínhamos, quem éramos antes de conhecermos Jesus e agora, qual é a nossa identidade? E quando a gente olha que hoje deixamos de ser alguém que estava debaixo de uma ira de Deus para nos tornar cidadãos dos céus, sabe? Você para analisar isso e você fala,
eu não merecia isso. E hoje eu sou um cidadão do céu. Então o que eu estou fazendo aqui na terra? O que é que eu estou fazendo aqui na terra se eu sou um cidadão dos céus? Eu estou representando o reino do meu Pai. Simples assim, você entendeu? Eu estou representando o reino do meu Pai. Foi isso que Jesus disse o tempo todo, que Ele estava aqui para cumprir a vontade do Pai. Quando alguém falava alguma coisa para Ele que não era a hora, Ele falava assim, não chegou ainda a minha hora. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E cada um de nós, cada jovem, cada adolescente tem que ter essa ousadia. Sabe, eu fico pensando que às vezes o que falta, eu não sei se isso é se achar tão humilde, ou uma falsa humildade talvez, de não falar isso. Ousadia é o que falta em muitas pessoas. Ousadia, guarde bem essa palavra. Sabe por quê? A autoridade que nós temos não é nossa. Essa autoridade, para a gente entender esse texto que nós lemos aqui de Romanos, nós temos que entender que essa autoridade não é nossa. Você recebeu a autoridade, amém? Você recebeu uma autoridade que vem de quem? De Deus. E aí ele continua aqui, versículo 28. Para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Qual o propósito de Deus para a sua vida? O 31 diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Ou seja, dessas coisas que estão do versículo 29 ao 30. Foi Ele quem, de antemão, conheceu-nos, foi Ele quem nos predestinou, foi Ele quem fez todo aquele processo para nos chamar. Depois que nos chamou, Ele também nos justificou. Depois de ter nos justificado, Ele vai glorificar a cada um de nós que cremos nele, amém? Aí, Ele diz, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E Ele continua, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Irmãos, temos que entender, a salvação era para nós? Eu queria que você falasse em alto e bom som, a salvação era para nós? Por que então que nós fomos salvos? Pela graça sois salvos, mas tem um detalhezinho. A Bíblia diz que Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Como eu e você não somos judeus, Deus então... Aí você fala, Belote, isso é muito doido. Mas Deus faz o que Ele quer. Ele é soberano. Quem é que endureceu o coração de Faraó? Não era Deus? Por que não pensamos que foi Deus quem endureceu o coração dos judeus? Para cumprir o plano e propósito do Senhor, que era de crucificar a Jesus para que Ele morresse naquela cruz. Aí depois vem Pedro e começa a futucar os judeus para que eles se arrependessem do que eles haviam feito, que foi entregar o próprio Senhor àquela cruz. Mas o plano de Deus foi tão perfeito e é perfeito, que quando os judeus endureceram os seus corações e entregaram Jesus naquela cruz, a salvação foi aberta nesse tempo para os gentios, querido, que sou eu, que é você. Se você conseguir entender isso, você vai amar muito mais a Deus do que hoje. Porque isso nos dá a segurança de que a salvação só foi aberta para mim, porque os judeus, para quem de fato era a salvação, eles o rejeitaram. E aí João, no capítulo 1, versículo 12, diz, mas a todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, mesmo que adotivos,
somos filhos do Senhor. Ele nos adotou, Ele olhou para mim e me amou. É isso que eu e você precisamos entender. Deus olhou para você e te amou, mesmo você estando todo sujinho, todo cheio de meleca no nariz, de roupa rasgada. Quem tem coragem de pegar uma criança cheia de meleca no nariz e beijar? Quando é da gente, ainda a gente até faz, quando é filho da gente. Vai fazer com o filho dos outros para ver se isso é bom. Mas foi assim que Deus olhou para nós, irmãos. Estávamos sujinhos, muito sujos. E Deus olhou para nós com um olhar de graça. Ele falou assim: eu quero dar parte do meu reino para aquele menino ali. E me tirou lá das trevas com meus 21 anos de idade, no ano de 1991, e aleluias e glórias sejam dadas por isso. Mas porque Deus tinha um plano traçado na minha vida, irmãos. Deus tinha um plano traçado na sua vida e tem um plano traçado na sua vida. Agora você precisa saber qual é esse plano que Deus traçou para você. É uma pergunta que você precisa, em oração, fazer ao Senhor: Senhor, o que tu queres de mim? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. A juventude precisa tomar coragem para fazer essa pergunta para o Senhor. Quantos jovens estão hoje estáticos, parados, e sabem que têm condições de fazer muito mais? Tem jovens e adolescentes aqui dentro dessa casa que podem fazer muito, mas estão hoje amarrados, estão hoje desanimados. Lembrem-se, vocês podem todas as coisas em Deus que fortalece vocês. Só precisa tomar posse disso, sabe, pela palavra do Senhor. Isso não é algo mágico, nem de um dia para a noite. Isso é um processo que você precisa se colocar à disposição do Senhor para que Ele faça na sua vida. Como esse mês é um mês do jovem, aproveita esse mês e fala: Senhor, me usa nesse lugar. Me usa para trabalhar com alguém. Me usa para ganhar alguém. Eu tenho futucado os meus jovens na sala e falo assim: o dia que vocês forem pais e mães, vocês vão saber como é gostoso ser pai. Ter um filho gerado, que Deus permitiu que você gerasse. Aí eu falo para eles: quem aqui já tem um filho espiritual? Quem já tem um filho espiritual, para saber o gosto que é ter um filho foi gerado, sabe, nas entranhas espirituais, que Deus confiou a você para que você cuidasse dele. Você precisa sentir desejo de ter um filho, assim como Ana, que não podia, a sua madre era seca, e ela clamava: dá-me filhos, dá-me filhos. Você precisa pedir ao seu Senhor: eu quero filhos, filhos espiritual, para você cuidar, para você poder amar. Agora, esses planos, queridos, não sou eu quem vai traçar para você. Esses planos, quem traça é Deus. Agora, Deus vai usar quem Ele quer. Vejamos o texto, continuemos nele. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Lembra lá a acusação que aquela mulher fez contra José? Que o levou para aquela cadeia? Era verdade o que ela acusou ele? Não era verdade. Paulo diz assim: se formos criticados pelo nome de Jesus, bem-aventurados sois. Não sejam criticados ou injuriados e não padeçam por serem assassinos, ladrões, homicidas. Não. Não deixe ser criticados, as pessoas te criticarem porque você dá um mau testemunho. Mas quando você dá bom testemunho daquilo que Deus é e daquilo que Ele fez na sua vida, você vai ser criticado.
Mas se você é criticado pelo nome de Jesus, a Bíblia diz, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Você crê nisso? Quantos creem nisso? Diga amém. Então seja mais ousado. Se deixa ser criticado pelo nome de Jesus. Comece a futucar o inferno. Você acha isso estranho, né? Quando a gente fala em futucar o inferno. Mas é isso que nós temos que fazer. Aí Paulo diz, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, quem ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Paulo tinha toda a autoridade para falar isso aqui. Quando ele escreveu isso aqui, ele estava escrevendo de algo que ele vivenciou. Tudo isso aqui. Paulo disse, olha, quando muitos pegam aquele texto, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando Paulo disse isso, foi justamente porque ele já tinha experimentado tudo isso aqui. Fome, passou escassez mesmo. Mas tanto na escassez quanto na fartura, ele falou o quê? Eu sei glorificar o meu Deus, eu sei dar glória ao meu Deus. Por que muitas pessoas vêm para a igreja e daí a pouco não querem mais saber? Vocês perceberam quantas pessoas deixaram de vir para a igreja nesses últimos tempos? Temos que fazer algumas avaliações, mas você não sei se você percebe. Pessoas que chegaram recentemente para a igreja. Porque, irmãos, tem pessoas procurando tudo, menos a palavra de Deus. Menos se saciar com a palavra de Deus. Aí não fica mesmo não, irmãos. Não fica. Eu estou falando, eu estou julgando isso. Não quero dizer que é isso. A igreja tem que fazer avaliação. A igreja que tem que avaliar. Mas eu estou falando que, quais são os motivos pelo qual você está servindo a Deus? Qual é o motivo? Eu falei hoje pela manhã na sala dos jovens, que uma pessoa, há uns dias atrás, me falou isso. Ah, cara, eu não quero mais ficar na igreja, por causa disso, por causa daquilo, por causa de fulano dá mau testemunho, fulano isso, fulano aquilo. Aí eu olhei para a cara e falei assim, você me conhece? Te conheço. Eu falei assim, você acha que eu dou mau testemunho? Ele falou assim, não, você não dá mau testemunho, então olha para mim, cara. Falei, desse jeito com ele, irmãos, temos que ter ousadia para fazer isso, sabe por quê? É muito fácil você dizer que você não quer mais ficar na igreja por causa do irmão Beltrano, do ciclano. Irmão, você vai dar conta da vida sua. Você não pode olhar para as pessoas. Agora, por que só olhou para o mau exemplo? Quando eu disse para ele, olha para mim, filho, já então que eu sou bom exemplo para você, fica na casa do Senhor por minha causa então, já que você não quer ficar por causa de Jesus. Se você está saindo por causa do homem, significa que você não está lá por causa do Senhor Jesus, certo? Estou certo ou estou errado, irmãos? Fazer igual o estou certo ou estou errado? A verdade é essa, irmãos, nua e crua. Eu posso dar 1000 desculpas, mas não tem desculpa. Quando você sai da casa do Senhor, você sai da igreja e vai para o mundo, é porque você tomou a decisão. Pode botar a culpa em quem for, mas você tomou a decisão, foi sua a decisão. Olhe para as coisas boas, olhe para aquelas pessoas que dão exemplos bons. Dentro de casa, os filhos tendem a olhar para os maus exemplos dos pais. Eu, por exemplo, tive vários maus exemplos do meu pai. Meu pai batia na minha mãe, meu pai era alcoólatra, eu entrei para o alcoolismo aos 14 anos, fumei e bebi até os 21 anos de idade, adulterei. Muitas pessoas não sabem disso, porque me conheceram de 30 anos para cá, depois que eu me converti. Mas eu vi meu pai achatar um bullying na cabeça da minha mãe, pena que ela não está aqui para ouvir isso, que eu não precisava também dela confirmar isso. Mas irmãos, eu joguei isso tudo para cá, para o canto. Eu olhei para algumas coisas que meu pai tinha de bom. Meu pai era honesto. Meu pai era um assalariado, mas nunca ficou devendo R$1 a ninguém. Meu pai cuidava da gente. Então eu tinha bons exemplos para olhar para o meu pai. Por que eu ia olhar para os maus e fazer a mesma coisa com a minha esposa? Nunca. Nunca. Meu pai nunca me deu um abraço. Mas eu abraço e beijo as minhas filhas todos os dias. Só se elas não estiverem perto de mim.
Mas eu não tive esse abraço do meu pai. Eu fui abraçar minha mãe, eu estou com 50 anos de idade, deve ter uns 10 anos. Com 40 anos de idade, fui dar um abraço. E fui eu quem provoquei isso, porque eu entendi que eu podia fazer isso com ela. E tem pessoas, às vezes, que ficam amarradas, não têm coragem de tomar decisões. Eu sempre fui muito ousado, irmãos. Sempre fui muito ousado. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, eu operava animal. Quem é os mais velhos aqui se lembra do final de Samuel Farina? Eu com 11 anos de idade, às 4 horas da manhã, eu acordava, ele ia lá, fazia cirurgia nas porcas, eu ficava enfiando a mão dentro do buraco lá da porca lá e tirar os filhotinhos. 4 horas da manhã, irmãos. Comecei minha vida muito cedo, trabalhar muito cedo e não me arrependo nem um pouquinho. Trabalhar não mata ninguém. Pelo contrário, enriquece. Dá a gente muita sabedoria. Eu glorifico a Deus pelo tempo que Ele tem me permitido viver nessa terra. Eu penso que Deus já fez muita coisa através da minha vida e pode fazer muito mais se eu deixar. E se eu não deixar, meu irmão, Ele me futuca. Eu estava lendo um texto de Isaías, quando Isaías estava tão desanimado, porque Deus só usava Isaías para falar as coisas pesadas. Era só profecia de lascar. Era só profecia de dar na cara do povo. E chegou um momento, e quando Isaías abria a boca, o povo já caía em cima dele. Aí ele chega assim para o Senhor: Senhor, o Senhor está sendo pesado comigo, o Senhor está sendo injusto comigo, olha o que está acontecendo. Mas ele fala: eu não posso deixar. Quando eu penso em deixar de anunciar a tua palavra, o Senhor vem com fogo ardendo em mim, e eu tenho que falar. Irmãos, isso tem que acontecer com você e comigo. Sabe? Não podemos nos acovardar. Precisamos ter injeção de ânimo. E eu quero que você, jovem, adolescente, tenha esse ânimo. Receba isso em nome de Jesus na sua vida. E saiba que você tem força. João escrevendo, ele disse: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Mas ele faz uma vírgula: se a palavra de Deus estiver em vós. Você só será forte se a palavra de Deus estiver em você. Você pode ter força de vigor como jovem, mas no contexto que nós estamos aqui trabalhando, é algo que você só terá se Deus trabalhar na sua vida e você deixar Ele trabalhar. Qual é a regulamentação? Qual a regulamentação que Deus tem feito para a sua vida? O que Deus regulamentou? E aí ele continua: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez? Ele vai trabalhando tudo isso aqui, depois fala: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas a um matadouro. Aí ele completa: mas em todas essas coisas, tudo isso aqui que nós lemos, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tem um cântico que nós cantamos, né? Nada poderá nos separar do amor de Deus. Cabe a mim, cabe a você crer nesta palavra. Nada pode nos separar do amor de Deus, se esse amor de Deus estiver em você. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos.